Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vídeo de hoje muito interessante. É a continuação do React que eu lancei na semana passada do iPad Gold 3. Hoje nós vamos estudar o 2. Eu estou regredindo sim, porque eu conheci o 3 primeiro e depois eu estudei o 2. Confesso que este está muito difícil, mas consegui entender boa parte dele. Aquilo que eu não consegui entender, você vai me ajudar deixando aí no comentário aquilo que você entendeu. Bom, antes de começar o vídeo, é importante falar algumas coisas. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, alguma coisa assim, este canal é um canal escatológico. Estuda sobre o fim dos tempos pela Bíblia, a palavra de Deus, os 66 livros, ok? Esse é o plano e nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. Ponto final. De Gênesis ao Apocalipse. Todos os livros que estão na Bíblia foram permitidos por Deus e foi da vontade de Deus que estivesse lá, ok? Quanto a livros como Enoque e tal, eu tenho uma playlist que fala sobre isso, por exemplo, tá? Então é interessante você conhecer o nosso canal. E conhecendo, você vai entender a questão do anticristo. Há também uma playlist escrita Anticristo e é importantíssimo você acessá-la para compreender a ideia bíblica que temos aqui no canal. Qual é a ideia? O anticristo virá. O falso profeta também. Isso está na Bíblia, está em Apocalipse e em outros livros. Agora, a compreensão dele que é muito importante. Ele vai se levantar do meio de uma religião. Ele precisa mobilizar gente, povo, para estabelecer assim o seu reino. Tá? E essa religião, segundo o que nós entendemos, ela vem lá do Oriente Próximo, do Oriente Médio, aqueles países que estão em volta de Israel. Portanto, eu estou evitando de falar o nome, mas vou falar claramente aqui para vocês entenderem. Essa religião é o Islã. O Islã ele tem vários braços, várias facções, então pode ser que aquela que o anticristo se manifestará ainda nem existe ou está em construção. Mas ele virá, vai levantar esse povo sim. Então há muitas referências bíblicas aqui no canal sobre esse assunto. Se você nunca ouviu isso ou tem um pensamento diferente de que o anticristo vem da Igreja Católica ou dos Estados Unidos ou da Europa, ou ainda ele deve ser um judeu, respeito a sua opinião, mas eu acho que vale a pena você estudar e entender o porquê dessa ideia do Islã. E esse filme, iPad Gold, o 2, o 3, mostra muito isso. Primeiro lugar, quem está com a razão? A Bíblia, sempre, no meu entendimento, claro, acredito que no seu também. Então, aquilo que nós vamos discutir aqui sobre o filme não pode ser ou não deve ser a realidade total do que está na Bíblia, mas está muito assim, próximo. Eu digo uma coisa, Hollywood sabe de muita coisa, tá? Os filmes, tudo vai nos avisando daquilo que vai acontecer no futuro e, claro, muita coisa baseada na Bíblia. Mas é a Bíblia a verdade. Então, determinadas coisas podem não bater. O iPad Gold também eu não conhecia o canal, não conhecia os filmes, nem nada disso. Alguém até disse aqui que trata-se de um filme de videogame. Os videogames, o Hollywood, como eu disse, todos sabem alguma coisa referente ao futuro, tá? E usam a Bíblia como isso. Por isso, nós vamos reagir, fazer um react. Antes ainda de fazer o react, então nós temos 3 personagens. Um é o anticristo, que no Islã será um justiceiro para eles, né?
ele vai trazer a paz, por fim. Então ele vai ter o título de Imam Mahdi. Hoje, no vídeo 2, ele não vai aparecer. Agora, o segundo é o líder do Mahdi, uma espécie de ayatollah. E quem que é esse líder? Jesus, o filho de Maria. Ele é muito parecido com o nosso Jesus, mas não é o mesmo. Algumas diferenças. Não morreu na cruz. Não é o Filho de Deus. A propósito, essa religião, em cada mesquita, se você adentrar, vai ter uma plaquinha lá. Deus não tem filhos. Então ele é diferente, embora seja muito parecido, fez milagres, mas assim, a aparência dele já é diferente. A aparência dele é aquilo que venderam para nós. Um homem com o rosto mais italiano, cabelo longo, repartido no meio, e uma barba curta. Esse Jesus não é o nosso, porque o nosso foi um judeu, então cabelo curto, a barba bem longa, bem grande mesmo, gigante, né? E os olhos até poderiam ser claros, como os que eles mostram para nós. Mas é que tem uma profecia lá em Gênesis que o Jacó deu para o seu filho, Judá, né, a tribo que saiu Jesus, que os olhos dele seriam avermelhados ou amarronzados, isto é, castanhos, tá? Então isso é muito importante. O Jesus islâmico é diferente do nosso e ele vai ser, pelo Apocalipse, o falso profeta, o falso Cristo, o líder do anticristo, do Imam Mahdi. Repare que é ele que em Apocalipse vai dar fôlego à imagem da besta. Ele vem da onde? Da terra, como o anticristo vem do mar. Mas o mar não é as nações, ele representa as nações só naquele texto da mulher montada na besta. Quando a Bíblia não explica, não diz que é um símbolo, então é literal. Tá? E tem ainda um outro personagem que talvez vocês nunca ouviram falar, porque ele não está na Bíblia, pelo menos assim claramente, que é o Dajjal, o inimigo do Islã. Então eles pregam que esse Dajjal vai ser um judeu caolho, provavelmente, isso é muito importante, está aí a foto dele, uma foto ilustrativa, ele será um homem muito mau, o líder. Para o Islã, o que acontece, gente? Israel tem que estar no topo do mundo, tem que estar mandando em tudo. E o vídeo de hoje mostra isso. E aí o líder deles vai ser chamado de Dajjal. O Mahdi e o Jesus islâmico, eles guerrearão contra o Dajjal e o matarão. Aí vai começar o processo de paz sobre a terra. Repetindo, isso na visão islâmica. E falando para vocês e para o YouTube, não estou pregando aqui ódio contra essa religião, contra este povo, apenas fazendo uma comparação, um estudo bíblico, ok? Então eu vou abrir na tela. Bom, vamos lá, o vídeo não tem som e a imagem está em câmera lenta, digamos assim. Então a gente já está vendo aqui o início, né, o iPad Goat 2. Algumas coisas importantes, o Goat é cabra, é bode, certo? É uma palavra que está em inglês, o pet vem essas coisas de veterinário, né? Bom, por fim, então ele aparece aqui o bode. O bode, quem que criou o bode? Foi Deus, o criador de todas as coisas. Porém, ele é um símbolo, sim, do satanismo, né, da maçonaria, que está muito aqui nesse vídeo, como também essa própria religião do deserto, eles respeitam muito o bode. Ele aparece numa caixa e nessa caixa, não sei se você consegue ver, também não precisa dar muita ênfase, mas tem um policial aqui segurando uma espécie de cão ou até de jacaré. Não dá para entender muito bem, mas aqui nesse bode há o código de barras
E essa minha resolução aqui não está tão boa, tá? Mas está ali 666, o número de Satanás, tá? Eu até aumentei aqui, dei um zoom, mas não ficou bacana. Depois você procura na internet. Bom, o vídeo começa com uma mão de Satanás, o símbolo do dólar, é um anel, e está manipulando alguém, um fantoche. Quem é esse fantoche aí? O ex-presidente, o Bush. Teve o Bush pai, esse aqui é o Bush filho, certo? Ele está ali dançando, vamos dar um pause. Repare, né, que a luz que está de fundo ali, sobre os seus pés, é o pentagrama, símbolo do satanismo. A gente tem uma professora ali atrás e o Bush ele tá com aquele boné, não é boné, chapéu de burro, tá? A letra D aqui é em inglês que refere-se a burro. Então ele fica dançando numa sala de aula. É importante lembrar também que esse chão é o xadrez, símbolo da maçonaria, símbolo dos homens que brilham, né? Os iluminados, tá? Vou soltar o vídeo. Então repare, ele é um fantoche. Alguém, Satanás, está controlando ele. Bom, aqui nós temos alguns símbolos interessantes. Primeiro, aqui em cima, a coruja. A coruja foi Deus que fez, foi Deus que criou, certo? O nosso Criador, o Altíssimo, o Eterno Deus. No entanto, esses homens aí que brilham, né, os iluminados, isso é um símbolo para eles, um símbolo de força, de poder, representa até mesmo Satanás. Aqui a gente tem o mapa dos Estados Unidos e as cidades que estão aqui são cidades que tiveram explosões. Aqui embaixo a gente está vendo um floco de neve, é um símbolo científico, mas a gente pode ver que bem ali no centro do floco está a estrela de Davi, que muita gente acha que é a estrela de Renfã, que é símbolo satânico, né? Que eu não vou discutir no vídeo de hoje, mas hoje a estrela de Davi representa a nação de Israel, certo? Por tudo que a gente está falando aqui, o Dahá, o anticristo, Israel tem que estar envolvido. E a gente sabe que, assim, supostamente, os Estados Unidos está sempre protegendo essa nação de Israel. Sempre há uma aliança que não é tão boa, tem muitos interesses ali, mas vamos prosseguir. Na lousa, algumas coisas aqui eu identifiquei, outras não. Por exemplo, esse tubarão, eu não entendi o que é. Se você entendeu, coloca aí no comentário, que é importante. Aqui em cima, o órgão genital masculino. O que representa isso aqui, gente? Representa todos os tipos de pecados que envolve a questão sexual, tá? O sexo, ele é de Deus. Deus colocou no homem, na mulher, o prazer, não só para gerar filhos, mas é uma coisa boa dentro do casamento. Mas, principalmente os Estados Unidos, vende pra gente o quê? A pornografia, coisas, né, sobre esta área, as ideologias, para difamar aquilo que Deus fez que é tão bom, certo? Nós vemos aqui embaixo também o símbolo da forca. Eu, quando era criança, amava brincar da forca, né? Mas, enfim, tá aí alguns símbolos. Vamos soltar o vídeo. Eu não sei como é que era a imagem do Bush filho lá nos Estados Unidos. Se alguém mora lá desde os tempos antigos, pode colocar aí no comentário. Vamos parar aqui também. Ele está tendo ideias, né? Então olha em cima do quadro mais duas coisas aqui. O símbolo da evolução, inclusive a palavra está aqui, ó, na forca, né? E aqui acima da lousa do quadro negro está os símbolos. Então o peixe vira um macaco, né? um símio. Os cientistas não gostam de falar isso, macaco. Eles usam outros tipos de expressão. E aí o homem vai evoluindo até se tornar Homo sapiens, né? Não tem como a gente acreditar nisso. Não há provas, nenhuma prova. Tudo que a mídia às vezes mostra
não tem prova alguma, né? E aqui outra coisa que é muito interessante, que assim, o relógio está marcando meia-noite. Meia-noite nos Estados Unidos tem um significado lá para eles, mas também tem a ver com a vinda do Messias, que o tempo é curto, certo? Bom, vamos prosseguir. Ah, tem uma casa queimando, eu não entendi aqui a mensagem completa, né? Mas veja só, o foco aqui é que o Bush, filho, ele está sendo manipulado por Satanás. E aí tem que criar todas essas coisas para distrair as pessoas. As pessoas ficarem vivendo com isso, aprender essas coisas na escola. E quem que está no controle de tudo isso que se passa na escola? O símbolo do xadrez no chão, tá? Os iluminados. Prosseguindo. Aqui a gente tem na mão dele um símbolo, né? O Hang Loose. Hang Loose, acho que é assim, né? Bom, é símbolo satânico também. Tem gente que fala que isso aqui é paz. Bom, tudo bem. A gente vê o dragão e ele próximo a um cérebro que está sendo partido no meio. Esse outro aqui deve ser um coração, eu não entendi muito bem. Bom, são coisas para mexer aqui, ó, com intelecto, entendimento. É isso que... Isso tem a ver, né? A palavra aqui, ó, evolução, para se completar. Que era para colocar isso na cabeça das pessoas, dos estudantes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Parece que eles estão conseguindo, mas ainda está difícil. O Bush não conseguiu completamente. Então vamos lá, ele continua fazendo símbolos, continua mostrando. São imagens, são símbolos que eu não conheço. De repente, olha só o que vai acontecer com o Bush filho. Ele está rodando, rodando, está se transformando, o olho está virando. E aí, de repente, né? Agora tá muito lento. Pronto, ele se transforma no Obama. O Obama já não tem o chapéu de burro. O chapéu dele já é de universitário. Bom, o histórico do Obama qual que é? Primeiro, ninguém sabe direito aonde ele nasceu. Ninguém sabe ao certo a sua origem. Não está completamente clara, né? O primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E será que ele não era considerado tão burro quanto o Bush filho? Houve uma mudança aqui. Olha só, o Obama, né, ele piscando aqui, sorrindo bastante. Qual a imagem que a gente tinha dele? Era muito isso aqui mesmo, ele sorria, ele fazia muitas piadas, ele era engraçado. Nós temos um símbolo aqui também que tem a ver com, né, os homens que brilham, e passa de repente e o Obama continua rindo, né, sentado ali com os pés no chão xadrez, e de repente a gente vê, aparece a Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é isso, né? Eu não sou muito bom de contos de fadas, mas olha aqui o coelho aqui atrás, certo? E pessoas, manequins, certo? E tem aqui arames farpados entre eles, e ela está aqui aparentemente não gostando do que o Obama está fazendo, ele rindo bastante. Bom, vamos lá, gente. Para muitos povos que estão em volta de Israel, eles não gostam dos Estados Unidos, mesmo tendo alianças diplomáticas que envolvem compras, né? Alianças comerciais. Então vamos prosseguir. A Alice aqui não está gostando, ela está com uma maçã nas mãos. E a maçã, ela representa o fruto do pecado lá no Jardim do Éden. Era a maçã mesmo? Não, não era. O Enoque, inclusive, diz que parece uvas, né? Deixa eu dar um pause.
mas para todo mundo pensa que é a maçã. Então esse é o símbolo aqui que tem a ver com o pecado do homem. Vamos soltar, pelo menos foi o que eu identifiquei. E aí a maçã vai rolando pelo chão ali dos Illuminates, dos maçons, e ela parece uma pirâmide, há um círculo, talvez um sapato ali do lado, eu não entendi. A maçã se divide em dois e da semente dupla sai a flor de lótus. Eu não sei no esoterismo qual o significado da flor de lótus. Se você souber, deixe aqui no comentário. Mas a aliança, né? Qual que é essa aliança aqui da maçã? Da semente de um lado para o outro. Então, os homens que pecaram, Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido, eles geraram, como a Bíblia diz, o pecado no mundo. Alguém pode falar que aqui é a aliança da Eva com Satanás e gerou a Caim, né? Eu não acredito nisso, embora até que seria possível, mas não foi isso que aconteceu, tá? Se você acredita, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala que não aconteceu isso, tá? O Caim era filho de Adão. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Bom, agora aparece o Obama assim, suando, preocupado, porque parece que o que ele está tentando fazer não dá certo, né? E agora tem uma escrita ali que vai ficar mais claro para a gente. Vou dar um pause aqui primeiro, deixa chegar o zoom. Muito bem, aqui, gente, se você olhar com carinho, com calma, é o Salmo 23, tá? Em inglês tem a letra P, né, do Psalmo, e ali o número 23. Você conseguiu perceber isso? O que está escrito lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, apesar dos presidentes dos Estados Unidos tentarem colocar evolução, ciência moderna, que ela é muito mais filosófica e também satânica, né, nos ensinos e tal, ainda é um país que tem muitas pessoas temente a Deus. E ao que me mostra aqui, eles estavam tentando tirar Deus da cabeça das pessoas. Vamos prosseguir com o vídeo. Então aqui, ó, Salmo 23 ficou mais claro, né? Ó, em câmera lenta, para você ver bem. E aí uma coisa acontece, ó, parte da bandeira dos Estados Unidos é arrancada, que é o que me mostra aqui o vídeo. Parece que uma parte acredita na evolução, né? Essas teorias, essa ciência moderna, o pecado, a pornografia, e ainda tem um povo dividido ali, que busca Deus, outros que não buscam, e tem aqueles que buscam a Deus, mas buscam o pecado também. Bom, isso é só nos Estados Unidos, o Brasil está assim também, né? Então vamos soltar, mas claro que o foco aqui mostra muito a questão Estados Unidos, como também Israel, e sem dúvida que a gente vê ali as torres gêmeas que foram destruídas. Na época, quem era o presidente? Era o Bush filho, não era o Bush pai. E aí aparece um ser aqui, que a gente vai ver ele mais para frente, dançando. É a dança dos deuses indianos. A gente vai falar daqui a pouco. Olha a sombra humana, agora ficou mais claro, né? E aí vai formar o barco, um barco que tem uma estrutura viking, mas a cabeça, os vikings usavam uma cabeça assim, mais de serpente. E essa daqui é do Anubis, um deus egípcio. Seria o deus do inferno, o deus da morte. Interessante. Quem que está nesse barco? Vamos aguardar, ele está aparecendo. Tá aí, né? Para quem já assistiu o outro react, é exatamente esse falso Cristo, esse Jesus islâmico, que também no esoterismo, na fraternidade branca, é um Jesus cósmico, é o Maitreya, aquele que vem lá debaixo da terra. Prosseguindo,
e também é o Osama Bin Laden, ali a lua do Islã, né? A lua de sangue, e ele foi importantíssimo. Olha só, a gota de petróleo que vai cair no mar. Eles já usaram isso também como estratégia, né? O ouro negro, o petróleo. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Talvez valha a pena você pesquisar, eu não vou colocar agora, mas a gente está vendo aqui, né, nesse uniforme do Bin Laden um símbolo, né, que seria da CIA. Tinha uma época que ele foi aliado dos Estados Unidos, depois ele passou a ser inimigo. A morte dele, inclusive, você acredita que ele morreu de fato? Não mostraram o corpo e jogaram no mar? Muito estranho isso, né? E está se formando a Estátua da Liberdade. Embaixo da estátua a gente pode ver aqui novamente a estrela de Davi. O que isso simboliza então? A aliança entre Estados Unidos e Israel. Bom, vamos prosseguir. A Estátua da Liberdade vai quebrar, vai cair. Parece que os Estados Unidos vai ter um fim uma hora. E aí surge uma criança, está sendo formada num ovo, ou óvulo, mas aqui parece mais um ovo. E alguém sinistro, né, com as mãos e a serpente junto, está controlando. Olha só, o que parece esse olho aqui? Celular olhando para a gente. Hoje o celular sabe tudo que a gente fala, né? Se estivermos falando assim de, eu quero tirar férias na praia, o celular escuta e daqui a pouco você entra lá nas redes sociais e vai ter propagandas de chalés, de pousadas, de hotéis na beira do mar, inclusive. Então é um mundo que é o Big Brother. Prosseguindo, é sinistro isso, né? A cobra tá ali controlando e novamente o navio está chegando. Aqui está mais claro, o símbolo egípcio é o deus Anubis. Vamos lá. E aí esse falso Cristo andando pelo barco, a gente vai ver ele mais claro, né? Agora, olha só, ele está dormindo ainda e o olho, deixa eu voltar aqui, tem um olho na testa. Esse olho é o olho que tudo vê, o olho de Horus, a glândula pineal, que todos nós seres humanos temos aqui no meio do cérebro. Eu ainda estou devendo para vocês esse vídeo, porque a glândula pineal é o que faz muitas pessoas terem contato com demônios, com forças que estão no inframundo. E pasme, muitos servos de Deus, muitos cristãos estão entrando nessa, de querer ativar essa glândula pineal para ver o mundo espiritual, mas não é coisa boa. E assim, esses servos de Satanás, eles se comunicam desta forma. Então está aqui o falso Cristo, tanto islâmico quanto esotérico, da ufologia. Bom, prosseguindo, e aí aparece um ser que controla toda essa mídia, esse Big Brother, o celular. Você sabia que as novas TVs, elas, cada ponto dela, cada pixel, tem ali câmeras também que conseguem te assistir? Uma dica, viu? Muito cuidado quando você vai no banheiro, tá? E fica com o celular, porque alguém pode estar te espionando. Principalmente você baixa muitos aplicativos e você é obrigado a permitir, né, que os aplicativos compartilhem suas fotos, suas imagens. Senão, você não vai conseguir usar aquele aplicativo. Então, muito cuidado com isso, tá? E aqui uma coisa que chama atenção. Me parece que esse ser aí é o Dahal. Por quê? Porque, coincidência ou não, ele é caolho também. Repare aí na imagem. Vou soltar para vocês.
Bom, gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo também, mas a gente tem que comentar. Ele está controlando aqui um menino, tá? Que parece mais assim um ovo, ou seja, o menino nasceu daquele ovo, né? Mas é que a cabeça dele parece. Bom, tô dando um pause aqui porque a mensagem, né, que está escrito quer dizer assim que mercados estão mergulhando numa batalha. A batalha, na verdade, é a letra G, mas eu quero evitar de falar, né? Então, batalha fica mais fácil. O YouTube também não gosta dessa palavra, mas vamos lá. Então, esse rapazinho que está sendo controlado pelo Dahal, pelos Estados Unidos, ok? E aí aparece aqui aqueles aviões que o radar não pega. Eles foram muito usados quando o Iraque estava atacando Israel, inclusive. Vamos soltar o vídeo. Então eles soltam uma espécie de bomba ou de míssil numa mesquita. A mesquita ela começa a explodir. E aí aparecem muitos pássaros negros, sobem, né, corvos. Um dos corvos se transforma numa borboleta e vai para a mão do falso Cristo, o Cristo islâmico e ao mesmo tempo esotérico. E aí ele queima com o seu poder, tá? Essa borboleta aí é queimada. Bom, vamos lá. Eu não entendi o que isso significa. A gente vê um daqueles deuses indianos que dançam e agora aparece uma mulher muçulmana com um filho morto em seu colo. Isso aqui pode ser fruto da batalha, né, da G, certo? E ela está aqui muito triste, chorando, se lamentando. O que vai acontecer no futuro, na jihad? Né? Eles vão tomar o poder e assim eles serão contra tudo o que está sendo pregado hoje. O anticristo não será da nova ordem ao mundo, ao contrário, ele vai ser contra a filosofia que a NOM prega e ele vai destruir. No vídeo 3 mostra isso claramente, você viu, ele destruindo o olho que tudo vê. E aqui é isso, os Estados Unidos e Israel vai irritando essas teorias de evolução, essa ciência moderna vai irritando esse povo, essa religião. Prosseguindo, nós vemos aqui um rapaz que provavelmente apanhou bastante, né? O que representa isso então? Violência. Agora aqui eu vou dar um pause, eu vou explicar, antes de você ver esse vídeo, a gente vê um homem aqui seminu, e assim, ele parece ser um soldado, tem uma arma ali perto da mão dele, e uma menina robô, né? Mas vamos falar a menina primeiro, ela representa talvez uma indígena, uma negra, uma menina muito simples, só que na verdade ela é robô, porque ela está sendo controlada por esse homem. Ele está seminu, ele provavelmente vai violentá-la, estuprá-la, ou, né, como é que fala? Prostituição infantil, é isso. Então repare, ó, vou soltar, ele solta o lacinho aqui, e ela, né, como uma escrava, como um robô. Obviamente que o anticristo, o falso profeta dessa religião, eles vão ser contra tudo isso. Eles abominam essas coisas. Agora, mais uma coisa que está caindo aqui, olha. Eu não sei se isso aqui é uma lama ou se literalmente é uma coisa pior, né? O número 2, esgoto. Mas a gente está vendo aqui um rapaz com dois instrumentos, né? Um tá machado e o outro a foice. O que isso representa? Socialismo, esquerda, comunismo. Vai cair tudo isso. Vai cair. É inevitável.
Tanto é que a maioria, não a maioria das nações, mas muitas nações já estão assim, o povo acordando e sendo contra isso. A religião do anticristo será contra também. Por quê? Porque eles aqui, né, o comunismo, prega uma falsa liberdade e eles vão ser contra tudo isso. Vamos lá. Soltando. Então vai acabar, né? Outra coisa. Aí tem os ativistas que vão lá, pedem a paz. Então tá vendo essa menina aqui com bandeira branca, mostrando para os tanques de batalha. Ela está tentando fazer um movimento, como a gente já viu na TV, mulheres, né, que entraram na frente desses tanques para parar uma G. É o mesmo símbolo. Mas aí o que vai acontecer? Aí vem uma mão, como que... Você vê que ela é uma ativista. O rosto assim, o ódio do bem. Você já ouviu essa expressão, né? Aqui no Brasil se falou muito isso. Olha só o ódio do bem, rosto pintado. Quem que tocou nela? A morte, ou algo assim, né? Um esqueleto, tocando nela e dizendo assim, não adianta, acabou, já era. Não vai ter essa paz aí não que você está pedindo. Vou voltar aqui de novo. Veja novamente, olha só, quando ele toca nela, ela fecha os olhos, tipo assim, tô desistindo. E aí o falso Jesus ainda está dormindo. Por quê? Aqui eu entendi claramente o que significa isso. O falso Jesus está sendo pregado, um Jesus um pouco diferente. Vamos dar uma pausa aqui, enquanto ele continua dormindo, ele está cambaleando, ou seja, ele está em construção, tá? É uma expressão que a gente usa, né? Tá fazendo o download, ou tá carregando a bateria. Por quê? Porque desde que o verdadeiro Jesus foi pregado, sempre a religião tentou mostrar um Jesus diferente. Sempre. E agora não vai ser diferente. Nós, servos do verdadeiro Deus, do Criador e de seu Messias, Jesus e Yeshua, até mesmo nós temos que tomar cuidado para não sair do foco, para não enxergar um Jesus diferente do Jesus bíblico. Falando para você que caiu de paraquedas no canal, Jesus é um nome transliterado, tá? Não precisa colocar aí que é nome pagão, que é nome de porco ou de cavalo. Pode falar Jesus sem problema nenhum, desde que esteja se referindo ao Filho de Deus. O nome verdadeiro dele não é Yahusha, não é Yahushua, Yahush. O nome verdadeiro dele é Yeshua. Já expliquei isso no canal muitas vezes, tá? Por favor, respeitem as opiniões aí. Então, soltando o vídeo, ele ainda está sendo construído. E o Dahal está ali, fazendo, oprimindo, a pessoa está sofrendo, né? A casca do ovo que se tornou alguém, mas muito controlado. E aí, novamente, o falso Jesus está vindo. Está vindo o quê? Para salvá-los, salvar o mundo dessa escravidão do Dahal. Então, para essa religião, como eu já disse, Israel tem que estar no topo, tem que estar no alto. Repare aqui que isso é um fogo e formou uma espécie de ET. O Satanás, que vai ser expulso dos ares, Apocalipse 12, e ele vai vir como o Salvador, um ser de outra dimensão que vem para salvar o mundo. Vamos lá. E o Anubis aqui, né? Tá tudo interligado. Soltando. Olha só, o falso Jesus ainda está sendo formado de olhos fechados. Repare que religiões espíritas, religiões esotéricas, hoje todas elas estão elogiando Jesus. Não, Jesus foi um ser evoluído,
Inclusive, muitos ufólogos acreditam, né, que o Jesus que a gente conhece é falso, mas que existe um Jesus verdadeiro para eles e que esse vem de outras dimensões, ou seja, distorcido, e é o que o vídeo está me mostrando aqui. Vamos lá, soltando. Então ele assopra um fogo que atinge provavelmente aqui o útero ou o coração do inframundo, da caverna, para quê? Para que ele possa sair de debaixo da terra para chegar na superfície, para chegar onde está a humanidade. Então ele passa pela caverna. Repare que quando ele sopra esse fogo, saem relâmpagos e o poder dele começa a se manifestar. Isso porque ele ainda está dormindo, ele está sendo preparado. E aí a Shiva aparece fazendo a dança indiana. Bom, existe 3 grandes deuses indianos. Um deles serve para reconstruir. Só que ele vai reconstruir o que foi destruído. E quem destrói é a Shiva. Será que está aqui o tal do reset mundial? Reset? Bom, eu não gosto de muitas especulações. Eu faço muito pouco especulação aqui no canal. E quando eu faço, normalmente eu uso a Bíblia, né? Mas muita gente já me pediu para falar desse reset aí que, por ser especulação, eu quase não falo. Mas tá aí, né? Pode ser. Então, prosseguindo, ele ainda está nesse barco que parece ser viking. E aí peixes começam a pular no barco. Parecido com o nosso Jesus, né? Que multiplicou pães e peixes, fez grandes milagres. Bom, vocês estão vendo o inframundo tá sendo destruído, ou pelo menos uma parte dele. Uma mão aparece. Veja só, gente, aqui eu não entendi muito bem. Tá uma mão lá do céu ou das regiões celestes, ela se estende para uma espécie de iglu que está numa montanha. Não sei quem é essa senhora idosa, tá? Mas ela deve ser de desenho, porque eu já tive a impressão que a vi. Então isso aqui eu não entendi. Se você entendeu, coloca aí no comentário. Ela está seminua, aparece parte ali do seu ciclo, né? Bom, eu só sei que retorna aqui para o inframundo e ele vai se despedaçando. Por quê? Porque uma porta precisa se abrir para que ele apareça. A Shiva vai dançando, essa causa destruição. Vamos parar aqui, vamos dar uma pausa, né? É importante falar disso. Então, parece que os deuses indianos estão envolvidos nessa também, nessa questão mais mística, mais esotérica. Ela tem que causar a destruição para o outro deus indiano ir lá e reconstruir as coisas. Bom, prosseguindo. E aí nós vemos aqui um exército de muitos homens. Seriam, por eles estarem engravatados, os homens poderosos da terra. E eles estão pisando exatamente na terra, na poeira. E aí o que vai acontecer? O falso Cristo dá um pulo. Ele sai da terra e destrói todas essas forças. Olha só, a poeira é levantada, o seu coração queima, e aí o Dahal, né, que controla tudo, ele vai saindo. Agora, o falso profeta, o Jesus, filho de Maria, que não é o nosso Jesus, e também o Maitreya, que é tudo a mesma pessoa, ele vem da terra, como está no vídeo aqui, como está no filme. Bom, prosseguindo, o Dahal começa a fugir, e aí ele solta o controle, né, desse ovo que nasceu. Então, esse menino aqui, essa pessoa não está mais controlado. A partir de agora ele está livre. A gente está vendo a morte aí,
Essa parte eu também não entendi muito bem, mas há um senso de liberdade, certo? Olha, essa pessoa girando aí por cima do que parece ser uma cidade, mesquitas, né? Tem cavernas. Bom, e aí os deuses indianos começam a fazer as suas danças. Eu não me recordo agora qual é o nome desse deus, não sei se é o Brahma, tá? Mas tá por aí, né? Isso dá para identificar fácil que são esses deuses. Eu conheço muito bem essa dança. Então houve a destruição e agora vai se ligar o inframundo com a terra. Eles conseguiram. Então pode ser aqui o Abaddon, né, que é o príncipe do mundo intraterreno. Bom, e aí o que vai acontecer? Ele finalmente acorda. Aqui não tem som esse vídeo, mas literalmente, né, para evitar os direitos autorais, mas literalmente ele acorda, ele faz assim, ó. É arrepiante, né? O fôlego de vida entra nele. Então agora esse Jesus está montado, ele está pronto. Repare, ele tem uma coroa não de espinhos, mas de arame farpado que desaparece. E aí a igreja cristã lá atrás, ela é despedaçada. Muitos dizem que é a Notre Dame. Pode ser, mas aqui representa a religião, o cristianismo, o catolicismo que vai acabar. Quando acaba, ele sai dessa cena e continua o seu caminho. Meteoros, asteroides ou mísseis começam a ser atirados e uma acerta uma das principais pirâmides e começa a destruir as outras também, né? Khafre e Miquerinos. A primeira é a de Kelpis, é a maior. Bom, gente, concluindo, tá aqui o React número 2. Eu não entendi tudo, me ajude aí nos comentários. Eu creio na palavra de Deus. Os filmes, os jogos de videogame, os desenhos, tudo que passa em Hollywood é só para a gente ter uma noção das coisas que podem vir. Mas a gente sempre tem que linkar com a Bíblia e a Bíblia é a verdade. Bom, para concluir esse vídeo, eu insisto com você, não tenha medo. Fique firme no Senhor, na sua palavra. E lembre-se, Jesus e Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro Yeshua, ele está na Bíblia, está na palavra de Deus. Se entregue a ele e você terá a vida eterna. Ele é a luz do mundo e quem anda nele não está em trevas. E que a graça dele, o nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, seja com você, seja com a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.